E agora que você entendeu as funções, neocórtex, vou recapitular para você anotar. Neocórtex, essa parte da testa, responsável pela lógica, pelo racional, pelos pensamentos. Vou comer banana no almoço? Por que aquela pessoa está me rejeitando daquele jeito? Será que ela está com raiva de mim? Ó, isso é pensamento. É córtex pré-frontal, neocórtex, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, para você entender melhor. Eu vou colocar aqui um exemplo, e aí você vai ver como o cérebro funciona. Vamos pensar que você vai para a igreja e uma irmã virou a cara. Você achou que essa irmã virou a cara para você e que ela passou por você e não te cumprimentou. O seu pensamento: meu Deus, ela sempre me cumprimenta, e por que ela não está me cumprimentando hoje? Por que ela está com essa cara brava? Por que ela está tão grossa comigo? Vamos pensar que ela foi grossa com você também. Logo, esse pensamento vai ativar a área laranja. Você vai ter o quê? Raiva, sentimento de rejeição, indignação, revolta. E o sistema límbico, a parte laranja, vai acionar o corpo. Você, de repente, vai começar a suar as mãos, ou o coração dispara de raiva só de pensar que ela te rejeitou, que ela virou as costas para você, que ela foi grossa com você. Viu como o cérebro ele trabalha em conjunto para você sofrer? Dulce, por que meu cérebro sofre? Eu vou te dizer o porquê. Porque você treinou ele. Agora está o perigo de ficar muito tempo ansiosa ou deprimida. Sabe qual é o perigo? Treinar o cérebro para viver assim. Quando a mulher tem uma ansiedade, e agora eu vou explicar a ansiedade e depressão. Quando a ansiedade e depressão se instala no cérebro, minhas irmãs, sabe o que acontece? Você está vivendo à base do sistema límbico. Ansiedade, angústia. Aí eu te pergunto, de onde vem essa angústia? Não sei. Por quê? Porque você não está treinando essa parte. Eu vou te trazer algo aqui. A cura da ansiedade e depressão está aqui. Essa parte. Por que eu, então, tenho ansiedade e depressão? Meu cérebro está doente, porque quem tem ansiedade e depressão tem um cérebro doente. Guarde isso. O seu cérebro está desequilibrado. Está, ele não é, ele está. Está doente. Por quê? Porque você não usa o neocórtex. Você não sabe usar o neocórtex, que é resolução de problema. É saber o trauma, o que te deixa mobilizada emocionalmente e como resolver. O como resolver, o como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, sabe de onde vem? Do neocórtex. E o método Viva trabalha isso. Treino de neocórtex. Para quê? Para controlar o sistema límbico, segurar essa emoção e não ter mais os sintomas no corpo. Por isso que as mulheres do método Viva, com 4 encontros de cura, pelo menos um mês, todas ali estudando o método, acessando os traumas, acessando o seu perfil psicológico, elas fazem o quê? Elas iniciam o processo de cura e liberdade emocional. Mulheres, como por exemplo aqui, eu vou dar um exemplo da Gislene. Gislene tinha, no caso, né? Ela já está no processo de cura. Fobia social. Ela não ia no mercado sozinha. Por quê? Porque ela tinha medo de passar mal, porque quem tem fobia social sabe, não consegue ficar perto de pessoas. Ela já chegou a desmaiar e abrir a cabeça na queda do desmaio. Levou ali 7 pontos. Então, a fobia social dela, a ansiedade, era muito grave. Ela aprendeu a como treinar o neocórtex com as técnicas, com tudo que o método oferece, tudo que o método oferece. 4 semanas, ela já conseguiu no mercado. E aí que está o detalhe. Quando o neocórtex tem um micro resultado, exemplo, ela foi no mercado, foi um micro resultado. Sabe o que acontece com o cérebro? Destraves. Tudo que o cérebro travou, ele começa a destravar agora. Em sequência, então a mulher que inicia o processo de cura, ela começa a ter várias curas consecutivas em diversas áreas. Então, o que você precisa entender, querida irmã? Para você iniciar o seu processo de cura, você tem que trazer cura, deixar o seu cérebro saudável. E como é que deixa o cérebro saudável, Dulce? Quando você treina, você aprende a usar o córtex, neocórtex, ou córtex pré-frontal. É aqui que está a tua cura. Vamos lá. Linguagem emocional. Eu trabalho muito com as linguagens emocionais. O que são as linguagens emocionais? Os traços de caráter. Traço de caráter esquizoide, linguagem emocional da sobrevivência. Traço de caráter oral, linguagem emocional da dependência. Traço de caráter psicopata, linguagem emocional do controle. Traço de caráter masoquista, linguagem emocional da desvalorização, baixa autoestima. E traço de caráter rígido,
Linguagem emocional da competição, mulheres que vivem traindo o marido ou que casam com homens que traem. Tá aqui. Essas 5 linguagens ou os traços de caráter mostra os traumas que você viveu e que estão no seu sistema límbico. Por isso que lá no método Viva, todas as mulheres, elas aprendem a fazer um mapeamento do seu campo emocional, do seu sistema límbico. Onde estão os traumas delas? Onde tem... Gente, onde estão os traumas? Quais os traumas que ela viveu e que hoje ela está repetindo sem saber? Porque os traumas, as linguagens emocionais, tudo que você viveu na sua infância, do mundo intrauterino até os 5 anos, está aqui nessa área laranja. Só que você não tem como acessar sem técnicas específicas. E o método te oferece essa técnica. Qual a linguagem emocional hoje? Exemplo. Você sofreu um trauma, você hoje identifica que é muito dependente emocional das pessoas. Dulce, eu dependo das pessoas para tudo. Para eu me sentir feliz, meu marido tem que estar perto de mim. Para eu me sentir, eu não consigo nem ficar sozinha em casa, Dulce, porque eu tenho uma sensação de agonia, inclusive eu já tive crise de pânico quando eu fico sozinha, enfim. Quando você me traz essa informação, você que vai fazer parte do método, porque hoje até às 11h59 vai ter as inscrições abertas. No método Viva, você vai aprender que linguagem é essa que você sente hoje. Então, você sente dependência emocional. Logo, você já consegue identificar que tem a linguagem emocional da dependência, o traço de caráter oral, e o teu trauma aconteceu do primeiro dia de nascimento ao primeiro ano. Lá no método, você aprende como se deu esse trauma, o que aconteceu, as características das mulheres adultas que têm esse trauma e não resolveu e o como resolver. Olha que beleza? E aí, o que acontece? Vamos lá. Então, você identificou que a sua linguagem emocional é da dependência, traz caráter oral. O que você precisa fazer? Você já acessou com essa informação o seu sistema límbico, o seu mundo traumático. Uau! Quando você, então, descobre esse mundo traumático, o que você tem que fazer? Resolver, né? E como que eu resolvo, Dulce? Aí é a resolução. Resolução desse trauma está aqui, ó. Não está no sistema límbico. O sistema límbico é puramente as emoções. Sentimento de dependência emocional te dá frustração, te dá tristeza, aquela sensação de inferioridade, aquela angústia. Isso é o sistema límbico, essa área laranja. Tá? Então, o trauma ele vai mobilizar emoções, sentimentos em você. Agora, quem é que cura esse trauma? Córtex pré-frontal. É ele que traz a cura para, ou melhor, o controle do sistema do cérebro emocional, que é o sistema límbico. Aí sabe o que acontece? Toda mulher que é dependente emocional, ela tem ansiedade, depressão. Ou se você tem dependência emocional e não se trata, não se cura, não inicia o seu processo de cura, sabe o que vai acontecer com você? Você vai desenvolver uma ansiedade e depressão. Por quê? Porque o cérebro da gente, ele quer sempre resolver um problema, e dependência emocional é trauma, não é resolução de problema. Pelo contrário, você tem um problema e não sabe resolver, então você depende das pessoas para resolver. E aí, faz como? Por isso que toda mulher que vive, ela precisa descobrir sua linguagem emocional. Descobrindo essa linguagem emocional, ela vai acessar então o sistema límbico. Acessou o trauma, agora como eu resolvo para não ficar mais com ansiedade, para me curar da depressão? Você agora vai usar o neocórtex para fazer esse processo de cura. Trazer para o sistema límbico, calma. Ó, vamos pensar que aqui é o sistema límbico, ele está nervoso. Você está dependente emocional, meu Deus, está revivendo o trauma, você não aguenta mais viver assim, porque dessa dependência emocional você já está dependente financeira, não consegue mais trabalhar, não consegue sair de casa, está com crise de ansiedade. O que o neocórtex vai fazer? Esse é o neocórtex. Ele vai ajudar a resolver o problema, logo resolvendo o problema, acalma o sistema límbico, as emoções ficam controladas e sabe o que acontece com o corpo? Você não tem mais o sintoma, as crises de ansiedade. E nem as crises de depressão. Não é difícil se curar. Agora eu tenho o seguinte, sozinha você não vai fazer isso. Você não faz, não tem como. Muitas de veio uma avalanche de mulheres, avalanche. A aula seria outra hoje, meninas. Ai, meninas, deixa eu arrumar minha meia aqui. A aula seria outra, tá? Mas o que aconteceu? Samuel, por favor, filho. Vamos lá, meninas, com a criança em casa não tem jeito, né? Acabou de chegar da escola. Só que aí vocês me pediram, Dulce, fala de cérebro doente, cérebro curado, como é que cura o cérebro de uma ansiedade e depressão? Eu falei, então tá bom, vou montar uma aula aqui, pegar uma aula para poder ajudar vocês, para dar essa aula magna. Inclusive, essa aula foi dada para as meninas do Método Viva. Nós já estamos na segunda parte, né? Ali trouxe
Na aula passada, nós falamos sobre equilibrando o cérebro deprimido e ansioso, né? Então, elas já estão treinadas, né, com esse funcionamento. Elas já sabem do seu perfil psicológico, se elas estão com uma dependência, ou melhor, se elas estão com um traço de caráter oral, traço de caráter rígido, enfim.